Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar as nossas aulas de gramática com um assunto muito importante que é variação linguística e os tipos de linguagem. Então são esses dois assuntos que a gente vai abordar nessa aula que são importantíssimos para o nosso conhecimento, beleza? Então pensem que se é variação, vamos começar a entender esse tópico. Se é variação, tá ligado com diferença, mudança. E é exatamente isso. São as diferenças do sistema de uma língua em relação às mudanças que podem acontecer tanto no vocabulário, quanto na pontuação, morfologia e sintaxe. Tudo bem? Então pensa no Brasil, a gente compartilha o mesmo idioma que é a língua portuguesa. E mesmo assim, cada região possui as suas particularidades, seja histórica, geográfica ou até social. Tudo bem? Então, a partir do momento que a gente julga, por exemplo, uma pessoa pelo modo que ela fala, pelo modo que ela se expressa, nós estamos cometendo um preconceito chamado de preconceito linguístico. Por que é um preconceito? Porque toda variação é adequada para atender alguma necessidade do falante, seja ela comunicativa ou cognitiva. Tudo bem? Então vamos começar a explorar este assunto de variações linguísticas que se baseiam praticamente em três esferas. A primeira que a gente pode falar e destacar é a esfera geográfica. Então a esfera geográfica vai estar ligada com o quê? Com os dialetos, com as diferentes regiões e localidades, beleza? Então vamos ver aqui este quadrinho para a gente começar a entender o que é variação geográfica. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, eu vou é ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, esta particularidade da oralidade que acontece aqui é justamente uma variação geográfica, tá ligado? Com o sotaque, as características orais da língua. Um outro exemplo que a gente pode destacar é a diferença entre o inglês britânico e o americano. É uma variação geográfica também, beleza? Muito bem, vamos seguir adiante. O segundo, a segunda esfera que a gente pode destacar é a esfera histórica. E ela está ligada com o quê? Com que a língua é temporal. O que é temporal? Ela vai mudar conforme o tempo. E como a língua muda conforme o tempo, pode mudar por diversos fatores, como costumes, modernização tecnológica. Tudo vai depender ali do ambiente, do contexto histórico que a gente está vivendo, beleza? Então, por exemplo, eu posso citar para vocês que o pronome pessoal tu antigamente não podia ser usado e direcionado para qualquer pessoa. Então foi criado o vós me ser. E a partir dele, teve as suas variações até chegar no pronome de tratamento que a gente conhece como você, tudo bem? Então, é justamente isso, a gente pode ver de novo um outro exemplo neste quadrinho aqui. Ó. Então temos Idade Média. Prova que me ama, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. Agora na década de 30. Prova que me ama, peça minha mãe em casamento para papai. Dias atuais. Prova que me ama. Coloca namorando no Orkut. Agora. Orkut, olha aí. E ó, nos dias atuais. Então, no contexto histórico que essa tirinha foi criada, que era na época, com certeza, os dias atuais, era o Orkut que estava sendo usado. Só que hoje isso já mudou completamente. Nós usamos outras redes sociais, como o YouTube, o Instagram. Tudo bem? Então, esta é a variação histórica. E a última, e não menos importante, é a variação social. E a variação social, pensa, ela está ligada com grupos sociais, beleza? Então, é observado nesses grupos específicos. Então, tem uma coisa que a gente pode notar, é que, vamos colocar aqui, ó, a diferença entre jargões e gírias, tudo bem? Então, os jargões são expressões, são marcas da oralidade ou da escrita usado pelo lado profissional. Então, por exemplo, são
expressões utilizadas para médicos, que é os médicos, o grupo de médico vai entender. Ou jargões para outras profissões, está ligado com o profissionalismo. E as gírias para outros grupos, por exemplo, como surfistas, enfim. E surfistas pode também entrar em jargões. Então vai depender daquele contexto que vai ter essa diferença entre jargões e gírias, mas são justamente expressões que vão ser observadas neste contexto e neste grupo social, vão ser grupos específicos que têm, né, essa variação. Beleza? Bem tranquilo. Então, ó, aí um exemplo. E aí, mano? Brother, tudo bem? Então, são coisas que são observadas justamente na variação social. Então, basicamente são essas três esferas que a gente aborda. E aí, falando em jargões, gírias, a gente entra em um outro assunto da linguagem, que é justamente os tipos de linguagem. Então, nós temos dois tipos: a formal e a informal. A formal pensa, é aquela que você vai usar em determinados contextos, assim como a informal. Então vamos primeiro marcar aqui a linguagem formal, tudo bem? Vamos primeiro caracterizá-la. A linguagem formal é a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem de dicionário. É aquela que está intimamente ligada com o dicionário, que é a coisa ao pé da letra, não tem margem para interpretação nenhuma, tudo bem? Contextos específicos, tanto da linguagem escrita como da linguagem falada, tudo bem? Então, em contrapartida, a gente tem a linguagem informal, que é a mesma coisa de linguagem conotativa. A mesma coisa, é importante assimilarmos o contexto que devemos usá-la. Muito bem, vamos pensar em um exemplo bem prático para definir os dois tipos de linguagem, formal e informal. Pensa que você está em uma entrevista de emprego, tudo bem? Está fazendo uma dinâmica de grupo, já fez uma apresentação pessoal, já conversou com seus colegas. A linguagem que você está usando claramente não é a informal. Você vai estar utilizando a linguagem formal. Você vai messar as palavras para que as pessoas entendam aquilo que você está falando de uma maneira objetiva, um comportamento diferente. Muito bem. Você terminou a sua entrevista, você está saindo desta sala e agora está num ambiente mais relaxado. Vai pegar o ônibus ou vai pegar o carro, um Uber. Independente do que você for fazer, você já está mais aliviado, passou aquela tensão e você pega o seu celular e manda um áudio ou uma mensagem de texto para alguém, tudo bem? Muito provavelmente, você vai mandar sem escrever ali rapidinho, pá, 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 de uma maneira espontânea. E aí é justamente que eu entro entre essas duas diferenças aí dos tipos de linguagem. Neste momento que você está escrevendo um texto, uma mensagem para alguém ou um áudio, e você está sendo espontâneo, você está utilizando muito provavelmente a linguagem informal ou a linguagem conotativa, tudo bem? Conotativa ou linguagem informal, porque ela é muito espontânea, ela é dinâmica, ela é despretensiosa. Então você pode usar em redes sociais, também usada entre amigos, familiares, colegas de trabalho, vai depender do contexto que você está. A mesma coisa acontece para a linguagem formal ou denotativa. Você vai ter que assimilar ali o contexto que você está, se você não vai ser muito espontâneo, você vai messar as palavras e tudo mais, tudo bem? Então são esses dois os tipos de linguagem, formal ou denotativa, informal ou conotativa, tudo bem? Espero que vocês não fiquem com dúvidas, façam exercícios e até a próxima aula.